Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica. Bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. Eu sou especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. O nosso tema de hoje, olha que bacana, é reequilíbrio metabólico e suplementação para que o exercício físico tenha mais efeito. Vamos lá? Muita gente, Fer, reclama que faz exercício e não vê resultado. Nem no ganho de músculo, nem na perda de peso. Eu ouço muito isso aqui no meu consultório. Então, hoje a gente vai explicar como é que é isso, né? Como é que a gente faz para o exercício ter 100% de resultado. Vamos lá? Vamos sim. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Bom dia a todos. Isso, a Fernanda tá aqui comigo. A Fernanda faz as perguntinhas e eu respondo. E vocês aí vão interagindo com a gente também, né, Fer? Isso mesmo. Isa, então para começar, explica para nós qual o significado do tema de hoje: reequilíbrio metabólico e suplementação para que o exercício físico tenha mais efeito. Então, assim, Fernanda, exercício físico, tá? É uma das coisas que a gente usa no emagrecimento, tá? Ou para manter peso, para nunca engordar, tá? O exercício físico, ele sozinho, por si só, não faz tanto efeito assim. Tanto que todo nutricionista fala, Fer, tem que fazer a dieta, mas tem que fazer exercício físico para ter resultado. Ao contrário, também é verdadeiro. Você tem que fazer o exercício físico, mas também tem que equilibrar seu metabolismo para que o exercício tenha resultado. O exercício sozinho não tem resultado, só dieta sozinha não tem resultado, só as terapias sozinha não tem resultado. A pessoa ir lá fazer só uma drenagem ou só um trabalho de emagrecimento, uma lipoescultura, se ela não fizer as outras coisas, também não tem resultado tanto assim e também depois não consegue manter. Então, tudo para a gente fazer ter um excelente resultado, resultados rápidos, né? E excelentes, né? E depois manter, tem que ser um conjunto de terapêuticas. O exercício é um deles, mas ele sozinho, ele não tem tanto resultado, né? Então, a gente tem que entender que o exercício, o que ele faz? Ele ajuda a você queimar mais caloria e acionar seu sistema linfático, que é uma das vias excreturas, né? Só que se você tiver com o organismo, Fer, que tá faltando nutriente, né? Então a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer antes de começar exercício é o quê? Uma lista de exames, né? Para ver se ela tá com os hormônios ok, porque não faz massa muscular e nem perde tanta gordura, tá? Nem desinflama a celulite se os hormônios estiverem desequilibrados, né? Você não consegue ter resistência se o seu ferro estiver baixo, B12 baixo, ácido fólico baixo, né? Você tem que saber se seu fígado tá bem, também dá para ver no exame, porque ali baixo você não tem força para fazer os pesos, tá? Se for o caso da musculação ou do aeróbico. Então, a gente tem que, antes de começar qualquer tipo de exercício, né? A gente precisa de uma lista de exames para saber se os órgãos estão aptos a fazer aquele exercício e se você tem o nutriente, porque senão você fica gastando o que você não tem. E o corpo, quando falta nutriente, Fer, ele fica retendo, tá? Faltou nutriente, ele retém gordura, retém líquido, porque ele precisa daquilo para a pessoa fazer energia. Entendeu? E se ele não faz energia à base de nutriente, ele faz energia à base de gordura. Por isso que ele faz depósito, tá? Por isso que a baixa de nutriente engorda, tá? Porque o corpo tem que fazer depósito para pegar daquele depósito e fazer energia, já que você não dá nutriente para o corpo. Entendeu? Então, o exercício só vai funcionar para emagrecer bem top, para fazer massa muscular, para não ficar flácida, se você tiver o nutriente. Se você não tiver nutriente de pele, nutriente de músculo, você fica flácido quando emagrece, né? Mas qualquer exercicinho que você fizer, se você tiver bem nutrido, você ganha massa muscular rápido, você perde flacidez rápido.
E também é importante ressaltar o cuidado que tem que ter quando vai tomar os suplementos da academia mesmo, né, Isa? Com certeza, porque tem suplementos de academia que são suplementos que não são naturais, né? E aí, às vezes, a pessoa já tem o rim que tá mais ácido ou mais lento. Ela toma suplemento, é perigoso ela ter uma parada renal por causa do excesso de proteína. Então, fazer massa muscular não é só ficar tomando proteína, né? A base de que seja de ovo, que seja de. Não é assim, né? Toda a quantidade depende de como está o estado do seu corpo, depende do seu tipo de metabolismo, né? Tem metabolismo que não consegue lidar tão bem assim com a proteína, que é no caso o sangue A, né? Então, quem é sangue A não pode ficar tomando excessivamente suplemento de academia, né? Ele tem mais predisposição a ter problema lá, de fígado, de rim, né? Então, tudo depende. A gente precisa fazer a coisa de forma correta, né? Então, primeira coisa, fazer uma lista de exames. Segunda coisa, saber qual o exercício correto para o seu metabolismo. Porque, pasmem, Fernanda, fazer exercício que não é para o seu metabolismo desregula o corpo e faz você não ter resultado, tá? Desregula. Não é assim, qualquer exercício faz bem para a saúde. Não. Tem um exercício que você pode, que vai fazer bem para a sua saúde. E principalmente a questão do sobrepeso, o excesso de sobrepeso, a pessoa jamais pode fazer exercício de impacto, porque senão ela pode até emagrecer, mas vai custar a cartilagem do joelho, da bacia, cabeça do fêmur, essas coisas. Ainda mais se não tiver nutrição, entende? Então não é assim, vou fazer lá de qualquer jeito, fazendo exercício já tá bom. Eu vou lá, faço 1 hora de exercício, para mim já tá ótimo. Eu caminho 1 hora e meia e não emagreço, é sangue O. Sangue O só fazendo caminhada, pode caminhar 3 horas que não emagrece, né? Sangue O precisa suar, precisa de impacto. Mas é um sangue O que tá com 110, 120, 130 quilos, 140 quilos. Tem que fazer uma coisa que sua na água, tá? Não pode ter impacto. Tem que ser muito de impacto, assim, de suar bastante, né? É muito intenso o exercício para funcionar para o O, né? Mas não pode ter impacto. Então, tudo depende. Senão, em vez de ser uma coisa boa para você, é um tiro no pé. É uma coisa ruim. Certo. Isa, o que não seria o reequilíbrio metabólico? O que não seria o reequilíbrio metabólico no exercício, você me pergunta? Isso. Na questão de exercícios físicos? Sim, Então, quando a pessoa, igual eu acabei de falar, vai lá e fica só fazendo dieta de baixa caloria e fazendo muito exercício de alta intensidade, achando que isso vai emagrecer, e eu tenho relato de muitas pessoas que vêm aqui e falam que fizeram isso e não deu tanto resultado assim, tá? Fica lá 3 horas na academia e nem tem tanto resultado assim, é justamente por causa disso. Porque a pessoa está fazendo errado, ela não buscou saber a causa do que está fazendo ela engordar, qual é o tipo de metabolismo dela, né? E qual exercício vai ser mais adequado para ela. Para você ter uma ideia, quem é sangue A, se ele fizer caminhada na natureza, ou se ele fizer yoga, ou se ele fizer pilates, ele emagrece e faz massa muscular. Ao passo que o O não faz nem cosquinha esse tipo de exercício no quesito emagrecer, né? Então, e nem manter, entendeu? Então, o sangue B, ele precisa de tanto um pouquinho de intensidade com um pouquinho de relaxamento também. E o AB, mesma coisa, ele não pode ter só relaxamento ou só intensidade, que ele também não emagrece. Então, cada metabolismo ele se regula ou se desregula com o exercício certo ou errado, né? Às vezes você está fazendo a coisa errada para você. Aí, em vez de você ter benefício, ao contrário, você tem um monte de problemas. Tem gente que chega aqui e fala para mim, depois que eu comecei a academia, eu tô sentindo muita dor. Depois que eu comecei a academia, a minha barriga fica mais inchada. Depois que eu comecei a academia, eu sinto muita dor de cabeça. Porque tá fazendo errado, né? Não conseguiu emagrecer, não conseguiu o resultado e ainda prejudicou o organismo, né? Eu comecei o exercício, tive que parar porque meu joelho começou a doer, meu pé começou a doer.
né? Então é porque tá errado, né? Às vezes está faltando algum nutriente nesse músculo, nesse ligamento e ele tá, né, tendo problema, né? Porque falta nutriente, ele desgasta. Aí não fica saudável, a pessoa tem desgaste. Se a pessoa for para academia, essa é a forma errada de fazer exercício conforme seu metabolismo. A pessoa vai para academia e faz um exercício sem a suplementação do que o corpo dele precisa, o que acontece? Ele tem desgaste em vez de ter benefício. Desgasta a cartilagem, desgasta o ligamento, desgasta o músculo. Eu tive um paciente ano retrasado que rasgou o músculo da coxa fazendo exercício. E nem foi exercício tão intenso assim, não pegou assim muito peso, não foi nem de peso, foi um exercício aeróbico. Rasgou o músculo da coxa. E é uma pessoa que ele se considera meio atleta. Só que ele é desnutrido, falta nutriente. Entende? Ele é um desportista. Ele pratica esporte. Você entendeu? Então, não é uma pessoa qualquer que foi lá e começou e rasgou. Não. Só que foi gastando, e não foi repondo. A alimentação dele é péssima. Né? Come só pizza, só lanche, só Coca-Cola, só, né? E é atleta. Inclusive é atleta profissional. Do exterior ainda. Entende? E no exterior não estava conseguindo melhorar. A gente conseguiu melhorar, refazer o músculo dele em 2 meses. Fazia 6 que ele estava no exterior tentando. Então, é a forma errada de fazer o exercício. Né? A pessoa precisa entender que ela tem que fazer o exercício conforme que o organismo dela precisa. Agora, eu tenho mais de 60 anos, né? Tenho mais de 50 anos, e depois que a gente passa de uma certa idade, a B12 abaixa, e aí então eu vou começar a fazer academia, para mim ter resistência, energia, eu vou suplementar a B12, e não faz exame. Aí o B12 já é alto. Aí isso faz hipofunção no fígado. Aí a pessoa incha, engorda, né? Então, a gente vê muito isso. Excesso de ferro, excesso tô com anemia, toma ferro, tô com anemia, toma ferro, tô com anemia, toma ferro. Mas nunca mede o ferro, como é que tá. Aí o ferro em excesso, a B12 em excesso dá até cirrose se não cuidar. Entende? Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa monitorar. E exercício é uma coisa que precisa de muito monitoramento com o exame, inclusive a cada 6 meses. Dependendo do tipo de exercício que a pessoa faz. Entende? Tem que monitorar. Tá? Então, não pode simplesmente fazer os exercícios. E é aí que a gente tem que entender essas questões. Isa, relaciona para nós os principais fatores que melhoram na prática do exercício físico quando a pessoa reequilibra o metabolismo e suplementa o corpo. E por que acontecem essas melhoras? Então, quando a gente faz, tá, essas liberações de toxina no organismo, aí a gente libera fígado, baço e pâncreas, são os 3 principais órgãos de energia. Tá? Aí a pessoa tem mais ânimo até de chegar do trabalho e ter energia para ir para academia e tal, ela vai com mais energia, ela tem mais energia para fazer academia, porque tem gente que vai morrendo para academia porque precisa, né? Sente lá um pouquinho de bem e tal, por isso que se esforça e vai, mas não vai morrendo para academia, né? Às vezes começa até e não consegue continuar. Então, para fazer academia, a gente tem que estar com energia. Para fazer tudo na vida, mas para fazer exercício mais ainda. Porque senão vira um estresse também. A pessoa tá lá sem energia, né? Tá cansada e aí tem que ir para academia. E aquilo vira um estresse, né? Só a adrenalina que excreta de pensar que tem que ir para academia e não tá com energia para ir, né? Então, desintoxicando o organismo, a gente fica 100% com mais energia, né? E aí, quando a gente faz os exames, assiste o que precisa da pessoa repor, né? Para fazer massa muscular, de repente que tá baixo, né? O que precisa suplementar de hormônio, né? Para ela poder fazer certinho, e tudo natural, lógico, que não tem efeito colateral. E aí a pessoa então
os aminoácidos de músculo, né? Corretos. E as alimentações que fazem massa muscular. Tem muitos alimentos que ajudam a fazer massa muscular. O alfarroba é uma delas, o ora pronobis é outra, ou o girassol é outro, tá? A gente faz massa muscular em pessoa que deu derrame com semente de girassol, né? Então, a gente aí tem o que come pré-treino, o que come pós-treino, né? Pré-treino sempre um carboidrato sem ser refinado, um carboidrato integral, né? Que seja uma batata doce, né? Para o carboidrato para o seu tipo de sangue, lógico. Pós-treino, sempre uma proteína para refazer tecido do que gastou, né, de tecido. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas que quase ninguém faz, entende? Então, a gente tem, e claro que você não vai comer o carboidrato e já ir para academia. Você não pode fazer academia de estômago cheio, tá? Dá um tilt no digestivo, também não pode, tá? Tem que primeiro comer, aí depois de mais ou menos 1 hora que você vai para academia, 50 minutos a 1 hora, né? Então, tem todo um ritual para fazer exercício que faz com que, se a gente fizer de forma correta, tá? A gente tenha muito bom proveito no exercício. Então, estando com o organismo desintoxicado, né? Sem toxinas, você tem mais ânimo, mais energia, você faz mais oxigenação cerebral durante o exercício, isso ajuda no foco, na concentração, né? Você não chega da academia morrendo, cansado, você chega refeito do exercício. E aí se você tem os nutrientes que o corpo precisa, então ele refaz pele, ele refaz músculo, você entende? Então tem que ser de forma correta. E tem mais também. Lembrando que a gente falou na live de ontem, quem é matutino, o ideal é fazer exercício de manhã, tá? Porque de manhã é o que o metabolismo dele consegue fazer sem sofrer, sem estresse. O vespertino é melhor fazer à tarde e à noite, né? Porque de manhã ele também vai morrendo. E tudo que a gente faz estressado, por isso que a gente dá essas compreensões aqui, sabe, Fernanda? Porque se a pessoa faz uma liberação metabólica, uma liberação de toxinas das suas células, dos seus órgãos, do seu sangue, né? E ela faz isso feliz, com consciência e com uma coisa que é gostosa e é feliz, aquilo não excreta adrenalina. Ai, meu Deus, tem que fazer essa dieta de novo, né? Aí não vê a hora de parar, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa tão gostosa, você não quer parar nunca mais, né? O exercício feito de forma correta, com o corpo estando na sua melhor forma, a pessoa não quer mais parar, aquilo é alegria. Agora, quando a pessoa vai toda errada, toda sem energia, aí vai fazer academia e sente dor, aí esse negócio que para fazer músculo tem que sentir dor, não é verdade. A academia você tem que sentir dor, tá? Nos primeiros dias, porque você não está acostumada, você mexeu com o músculo que estava lá dormindo, né? Agora, depois disso, a musculação só funciona se você sentir dor, não. Se você sentiu dor para aumentar peso na musculação, é porque tá faltando proteína e hormônio e nutriente no seu músculo. Tem pessoa que rompe o ligamento do braço, da perna na academia. Ligamento da coxa, tá? Isso é porque tá faltando nutriente. Então, o exercício não tem que causar dor, tira isso da cabeça, tá errado. Tem que causar prazer, você tem que ter vontade de não querer parar mais, é assim que tem que ser o exercício, né? E quando a gente tá fazendo a coisa de forma correta, né? Reequilibrando, liberando o metabolismo e repondo a suplementação correta, os nutrientes corretos, nossa, é tudo de bom daí, né? Além do resultado, é muito feliz fazer esses exercícios. E é assim que tem que ser, né? E lembrando também que tem um exercício correto para cada tipo de sangue, né? Cada tipo de sangue tem um formato que vai fazer emagrecer, né? Que vai fazer ficar feliz e bem. Fugiu do formato que é do seu metabolismo original, aquele exercício não funciona. Um A pode ficar, um A, um AB, um B, fazendo 1000 musculação 3 horas na academia que não vai desinchar, não vai emagrecer, tá? Ele tem que fazer exercício que relaxa o cérebro, porque o que manda para emagrecer no sangue A é regular a glândula de hipotálamo e hipófise, é o principal,
tá? Então, se essas pessoas não regularem essas glândulas, ela que comanda todas as outras glândulas, ela nunca emagrece. E o exercício, num lugar de muito barulho e de muito impacto, causa mais estresse mental. Aí o A nunca emagrece. O A tem que fazer exercício em ambiente de natureza, de silêncio. A tem que fazer Tai Chi Chuan para emagrecer. Tem que fazer exercício no parque, yoga, natureza, assim, para emagrecer. Nadar, de preferência ao ar livre, né? O O ao contrário, o O pode ter lá, tutum, tutum, tutum da academia, né? E aí muita aeróbica, muita corrida, muito suar, aí o O só emagrece se for assim. Se o O fizer caminhada, andar de bicicleta, não emagrece muito não. É muito fraquinho pro O. O O vai tudo no músculo, tem que mexer os músculos para ele liberar, entende? Muito. Certo. Isa, você tem paciente que não conseguia ter os resultados desejados através do exercício e após fazer o reequilíbrio metabólico e suplementação conseguiu atingir sua meta? Sim. Até esse meu paciente, sabe, ele perdeu, eu acho que mais de 40 quilos. Não lembro agora certinho, mas foi muito peso que ele perdeu. E aí ele tinha muita dor, ele tinha muito mais de 100 quilos e ele não conseguia mais parar em pé para trabalhar, muita dor no joelho, né? Começou a ter diabetes e outros problemas. E ele é jovem, ele ainda tem 30 e poucos anos, ele não é um paciente velho e muito jovem. E ele então começou a ter problemas graves e ele foi obrigado a emagrecer, não teve jeito, senão ele não ia mais conseguir nem trabalhar. E aí ele sempre teve facilidade de perder peso, ele me relatou, sempre tive facilidade, mas ele sempre fazia outros tipos de exercício que ele perdia peso, mas se ele parasse um mês voltava, perdia, voltava, perdia, voltava, e nunca chegava no ideal mesmo, que era o que ele queria. E agora que ele fez o reequilíbrio metabólico, ele faz a nutrição certinha, né? E aí ele faz os exercícios, tal, tem o resultado, não tem tanta ansiedade de comer, né? Porque a pessoa daí faz um monte de exercício e daí ela fica com mais fome ainda quando tá sem os nutrientes corretos, né? Aqueles nutrientes que o corpo tá faltando. Aí come, e aí às vezes faz o exercício, mas daí fica com muita fome, come muito e daí atrapalha esse objetivo. E ele relata que ele ficou super bem, inclusive sem dores, ele zerou com o trabalho de reequilíbrio da metabolização, suplementação e o exercício, ele zerou a diabetes, ele não toma medicamento e não tem mais. Ele estava com uma diabetes tão alta que ele estava perdendo a visão. Ele estava enfraquecendo a visão e estava muito, ele já estava quase cego, né? Então ele baixou, zerou, não toma medicamento, voltou visão, então tudo certinho, né? Ele tinha muitas dores, não tem mais, né? Dores no joelho, agora ele trabalha, fica em pé e sem nenhum problema, então é muito legal. Isa, é possível a pessoa querer fazer esse reequilíbrio metabólico executando de uma forma errada? Então, quando a pessoa simplesmente só fica lá tomando chazinho, sabe? Achando que só aquilo já desintoxicou. Termogênico. Os termogênicos, né? Vai lá, fica usando nó da Índia, coisa que faz diarreia, né? Muita gente faz isso, provoca um monte de diarreia, né? Para poder emagrecer e faz um monte de exercício que às vezes nem é para o metabolismo dela e sem suplementação, né? E é um monte de coisa que a gente vê por aí que não tá legal, né? Que a pessoa até perde peso, mas ela não fica bem organicamente, não se sente bem, né? Não fica com energia, não fica. É aquilo que eu falei, o processo de emagrecer, de fazer exercício, tem que ser uma coisa que você cada vez fica com mais energia, se sentindo mais jovem, né? Mais animado mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e não ao contrário, né?
Então, e aí a pessoa então fica comendo só alface com torrada, sabe? Ou fica só de ovo o dia inteiro, sabe? Para emagrecer e vai lá, faz um monte de exercício, é aquilo que a gente falou. Aí ela não se nutre, aí ela tem um monte de desgaste, né? Em função disso. E aí não é dessa forma que a gente faz, né? A gente precisa fazer a coisa de forma consciente, de forma extremamente correta, né? E é muitos detalhes para isso, né? Essa questão de não comer a gente tratou até essa semana, né? Que no caso eu tô cuidando de uma pessoa da minha família para ela emagrecer. E quando ela fica sem comer, ela vai se pesar, tá pesando a mais. E quando ela se alimenta, almoça, janta, aí ela consegue manter. Ela vai até perde peso. Isso. E aí eu expliquei para Fernanda que quando a pessoa deixa de comer para emagrecer, o corpo ele fica retendo daí. A pessoa tem gente que toma pouca água para não inchar e emagrecer, para diminuir na balança. E ao contrário, se o corpo ele tá faltando água, ele precisa de água para resfriar, que o nosso corpo interno é quente. Então ele fica retendo líquido nas pernas, nos braços, no rosto para poder resfriar. Então, porque você não toma, então ele tem que ter a reserva. Então, a gente pode até fazer uma dieta líquida, que nem eu tô de novo, tá, gente? Eu vou fazer liberação metabólica esse final de semana e eu não tô no arroz integral com salada, como a gente costuma passar para os pacientes. Eu tô de sopa líquida e sucos. Tudo líquido, tudo líquido. Então, só que é muito nutriente, é muita proteína, é aquilo que eu falei. Proteína não é só carne, tem muitas proteínas vegetais. Então, a gente tem que repor esses nutrientes, senão o corpo ele fica retendo para poder ter a reserva para fazer energia. E aí é onde a pessoa não emagrece. Ah, eu não como nada, eu diminuí um monte de coisa e não emagreço. É isso, né? Então, se a gente fizer de forma correta, liberando os órgãos, principalmente os digestivos, né? Fígado, estômago, intestino, né? E daí o rim, que é um órgão excretor para a gente não ficar inchado, né? E aí libera o fígado, o pâncreas, né? Então, a gente tem esses órgãos funcionando bem para a gente ter energia, para liberar os excessos, e aí a gente se alimenta de forma correta, faz a suplementação de forma correta, né? A gente nunca pode, Fernanda, começar a academia sem o fitoterápico que promova a ATP, a energia dentro da célula. Você pode ficar só de suco. Se você tiver uma boa ATP, você não tem baixa de energia. Pode fazer musculação pesada, ficando só de suco. E aí tem fitoterápicos específicos para fazer essa ATP dentro da célula. Que aí a pessoa não tem energia. Aí baixa a ansiedade de comer. Porque a pessoa tem energia. Às vezes a pessoa, o corpo, ele pensa que ele tem que ter mais comida para fazer energia. É onde tem a ansiedade de comer. Mas aí a pessoa come e não tem energia. Por quê? Porque o corpo, ele tá tão intoxicado, o fígado, o pâncreas, o estômago, tudo intoxicado, que ele não consegue processar, ele não tem bile, já tá tudo entupido. Fígado entupido, pâncreas entupido, tá tudo entupido. Aí não produz insulina de forma correta, não produz a bile de forma correta, aí não leva esse nutriente para dentro da célula para fazer ATP e fazer energia, né? Então, é tudo isso que a gente tem que assistir, é tudo isso que a gente tem que dar para o paciente, é o formato de tratar. Tanto que eu nem dou dieta na primeira consulta, eu dou só os fitoterápicos que desintoxicam e suplementam primeiro. Aí depois de 10 dias, 15 dias, é que a gente dá a dieta e se a pessoa já faz exercício, a gente daí adequa. Se não faz, é depois de mais uns 10 dias que a gente orienta o tipo de exercício. Por quê? Porque se a pessoa não suplementar e não desintoxicar um pouquinho primeiro, ela nem consegue fazer direito a dieta. Porque ela vai ficar com ansiedade de comer, ela vai desistir, ela vai sentir fraqueza, entende? Aí, depois que ela já fez a dieta, já tá suplementando, já tá desintoxicadinha e tal, aí a gente fala do exercício, aí ela vai feliz fazer exercício, porque ela tem energia.
entende? Então, tudo, gente, é um processo. E a gente tem que entender que tudo que a gente faz é um processo para a vida. Não tem que fazer uma coisa ali só para emagrecer e depois para tudo, né? Velhos hábitos levaram ao problema, a engordar, ter gordura localizada, inchar a barriga, né? Se você não manter, né? Enquanto você tira o velho hábito e põe o novo, você alcança teu resultado. Se você voltar no velho hábito, você vai ter o velho resultado, né? Então a gente tem que entender que tudo que a gente aprende, por isso que eu estou explicando para isso, entrar na cabeça e para a pessoa fazer isso como uma forma de vida, né? Porque daí fica muito fácil chegar no resultado e depois manter quando você entende isso para sua vida, para a vida inteira e não só para um período. Não existe tratar para emagrecer e ter saúde só por um período, tá, Fernanda? Você tem que ir sentindo prazer, alegria, sentindo bem, sabendo que é por ali que você tem que ir se você quiser envelhecer saudável, vendo o resultado, não se cobrando tanto, porque quando você vai num lugar onde te passam tudo de uma vez, aí você não consegue, daí você se autocobra, né? Aquilo vira um estresse ou se não desiste, né? E não é assim que a gente faz, né? Tudo tem a sua forma correta de fazer, porque tudo tem que ser uma alegria, um prazer e tudo tem que ser para construir, né? Se tiver alguma coisa contrária, é porque não tá tão certinho assim, a gente tem que repensar, né? Isa, você falou várias vezes que a gente tem que fazer da forma correta, né? Qual Sim. a orientação que você dá para uma boa execução do reequilíbrio metabólico e suplementação do corpo para a gente ter mais resultados efetivos nos exercícios físicos? Então, a boa execução, Fernanda, é justamente, tá? A gente ou procurar um profissional, né? Ou procurar estudar muito, pesquisar muito, tudo isso que a gente fala aqui, né? O que serve para o seu metabolismo, né? A gente falou aqui, né? A gente fala às vezes de tipo de sangue, de vespertino, matutino, que é o que a gente já falou, mas dependendo o seu perfil de personalidade pela íris, né, o tempo que você nasceu, o mês específico, tudo isso vai dando indicativo para a gente profissional como é exatamente o seu metabolismo, né? Fora o que a gente vê quando olha para a pessoa, né? Eu falo que eu começo a fazer a consulta do paciente quando eu vejo ele lá na recepção, que eu já olho para a pele dele, como é que tá de mancha, como é que tá de ruga, o cabelo, né? Se tá brilhoso, se tá opaco, né? O formato do corpo, né? Quando eu olho para o paciente na recepção e falo oi pela primeira vez, eu já meço ele inteiro, porque tudo isso, né? O diagnóstico visual é muito importante. O profissional que sabe olhar para a pessoa e entender como está o funcionamento dos órgãos lá dentro, porque o corpo fala. Tem livro que fala disso. O corpo fala, né? Então, você tem que ou estudar muito ou buscar um profissional, né? Que olhe para você e entenda você, né? E mapeie você e dê aquilo que é o melhor para você, porque às vezes o melhor para você não é o mesmo do seu marido, não é o mesmo para sua mãe, não é o mesmo para o seu vizinho, né? Então, aquilo tem que ser feito personalizado para você. Não existe bom tratamento que não seja um tanto que personalizado. Pode até ter o geral, Fernanda, mas depois tem que afinar para o personalizado, porque é aquilo que funciona para você. Às vezes você tem um grupo de pessoas que querem emagrecer, né? Um tá mais intoxicado do fígado por causa do hábito dele, outro é mais o pâncreas, outro é o intestino que não funciona, né? O outro tem problemas emocionais, o outro não tem. Um é A, um é B, um é O, outro é AB. Um é vespertino, outro é matutino, né? Um falta massa muscular, tem um monte de gordura, outro tem gordura, mas tem massa muscular. E aí não dá para passar o mesmo tratamento para todo mundo. Não é assim. Não dá. Não vai servir para um ou outro, não vai servir para todo mundo, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa, tá? Que é munida de corpo, de cérebro, jeitos de pensar, de emoção, de energia, né? E que tem que ser assistido tudo, né? Desintoxicar, suplementar, né? Um precisa suplementar uma coisa, outro outra,
né? A alimentação dele é mais pobre em uma coisa, outra é mais pobre em outra coisa, que precisa suplementar. Um metabolismo absorve mais uma coisa, outro não. Eu, Isa, tenho um metabolismo que eu tenho dificuldade, tá? Do meu corpo sustentar o ferro. Eu jogo muito ferro para fora, né? É uma falha do meu metabolismo, né? Tem pessoa que o metabolismo não consegue manter equilibrado o hormônio. O meu é vitamina D. É vitamina D, né? Tem pessoa que você suplementa rapidinho, ela aumenta. Tem outras que não, porque o corpo não consegue reter. Isso é falha de metabolismo, né? Então, cada pessoa é diferente, né? Tem a ver com DNA, você entendeu? Sabe? Então, a nutragenômica, ela trabalha a nutrição a nível de genética, né? Que é o o top de entendimento. Então, e gene é uma coisa que é igual para todo mundo? Não. Não, tá? Não existe código genético igual nem pro irmão gêmeo. É tudo diferente, né? E as pessoas têm que entender isso. Então, a pessoa para fazer a coisa de forma correta, ela tem que buscar um profissional que assista todo esse conjunto ao mesmo tempo. E é assim que a pessoa consegue. Daí, ir para academia, fazer os exercícios e aquele dinheiro que você está investindo em fazer academia, aquele tempo que você está parando a sua vida, investindo em fazer exercício, seja 100% proveitoso, né? Porque desanima você ir para academia e não ter o resultado que você quer, né? Eu tô com uma paciente que ela tava fazendo musculação, ela tá com gordura na barriga, e aí ela foi para fazer musculação, para perder a gordura da barriga e para aumentar a coxa e o glúteo, né? Ter músculo na coxa e no glúteo. E aí ela começou a fazer academia e ela começou a ter dor no joelho. E ela ia fazer o peso, que nem é muito assim, né? Porque ela não precisa, ela é uma pessoa que tem facilidade de fazer a parte muscular, ela tem hormônio bom, né? Então ela começou a fazer os pesos e ela começou a não ter energia, dar fraqueza nos músculos, não ter tanta energia. Aí ela veio, a gente tá desintoxicando ela, ainda estamos no processo, ela veio para mim faz um mês só, tá no processo de desintoxicar, né? E aí a gente já tá suplementando dentro dessa necessidade dela, até da academia também. E aí a gente fez alguns alinhamentos de coluna também para o joelho e fortaleceu o músculo, ligamento, suplementamos isso, né? Diante dos exames que ela trouxe, o que ela precisava. E assim, questão de 2, 3 semanas, ela não sente mais dor, ela diz que, nossa, ela agora faz brincando o peso que ela tem que fazer, né? Porque agora ela tá na fase do músculo que ela tá mantendo, né? Ela já perdeu bem a gordura da barriga, né? E agora ela tá na fase de pegar peso para manter, mas ela diz que agora tá muito fácil de ela fazer, não fica cansada e nem, ela disse que estava chegando antes de disparar o coração de fazer aquele peso, né, na academia. Então, dava tipo uma fraqueza e uma disparadinha no coração. Então, e aí a gente suplementou, nem 3 semanas ela disse que agora faz brincando, ela não tem mais dificuldade, não dói mais o joelho, né? Para fazer os agachamentos e a musculação de perna, de coxa, né? Então, assim, é só fazer a coisa certa que é rapidinho e aí você vê a diferença muito rápido e é muito legal. E é animador demais, né? Com certeza, né? Você tem o resultado que você quer, você não vai lá ficar se matando, né? Você não sente que tá se matando, você sente que aquilo é tranquilo para você, né? E claro, daí colhe os benefícios que o exercício dá, que é muito bom. Então aí é legal, entende? É assim que tem que ser. Tá? E, gente, olha, quem faz suplementação e desintoxicação e liberação de toxinas de célula, de órgão, de músculo, tá? Porque o músculo, ele oxida, tá? O músculo, quando a pessoa está muito intoxicada, por isso que dói no exercício, chama lactato e tem que liberar esse lactato. O vinagre de arroz é o que mais libera lactato
do músculo para ficar flexível, não ficar enferrujado, não ficar oxidado, sabe? E você ter força e fazer esse músculo com facilidade. Então, ao passo que antes você ficava 3 meses para fazer uma massa muscular, às vezes em 1 mês você faz, entende? Com os nutrientes certos e liberado a toxina do músculo e tal. Então, é muito legal. Com menos peso, menos esforço, menos desgaste, você tem mais resultado. E é isso que tem que ser. É desse formato que as coisas têm que acontecer. E falando tudo isso, Isa, você pode dar uma pequena dica para nós, ou para quem quer fazer o reequilíbrio metabólico e suplementação, para ter mais resultados, colher mais resultados através Então, de exercícios físicos? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, tá? Essa é uma dica de ouro, tá, gente? É pequena, mas é de ouro. É pequena, mas é muito grande de valor. A pessoa tem que fazer uma lista de exames, tá? Para assistir como é que tá as glândulas, os hormônios, o rim, o pâncreas, tá? O fígado, tá? E os nutrientes, tá? Uma lista de exames para saber como é que tá tudo isso, que órgão você tem que desintoxicar se ele estiver desintoxicado, se ele estiver acelerado, ele tem que reequilibrar, porque senão você perde o nutriente, tá? Você perde o nutriente, em vez de ir para o corpo, vai embora através de urina e fezes. Então, os órgãos, eles não podem estar nem acelerados, nem lentos. E a gente consegue fazer essa leitura no exame, se o órgão está acelerado ou lento. Se ele está acelerado, tem que desacelerar para ele segurar o nutriente e você fazer a academia e ter o resultado. Se ele está lento, então tem que liberar, ele está muito intoxicado, então tem que desintoxicar. Às vezes ele está intoxicado e acelerado, tem que desintoxicar e desacelerar, né? Então, a gente precisa realinhar esses órgãos, isso é que é reequilíbrio metabólico, realinhar o funcionamento e limpar esses órgãos e recompor o tecido dele, tá? Então tem que ver no exame como é que estão os órgãos, tá? Rim também, né? E aí também o que falta de nutriente, que está excessivo de nutriente, né? Alinhar tudo isso. Então, primeira coisa, essa é a dica. Primeira coisa, antes de começar qualquer tipo de exercício, tem que fazer uma lista de exames. Tá? Porque daí você vai fazer o exercício, vai render e não vai ter nem um desgaste, nem um problema por causa do exercício. Que isso acontece muito para quem quer emagrecer. Vai fazer o exercício e tem que fazer o exercício porque tem que emagrecer, mas o exercício causa desgaste, tem que parar o exercício, aí não emagrece e vira uma coisa muito ruim. Entende? Temos algumas. Aí fica obeso e com desgaste, né? Ai, que tristeza. Tristeza, justamente. Mas tudo dá para melhorar, mesmo que já tá desgastado, mesmo que tá obeso, né? Só não dá para quem é teimoso e para quem já morreu, Fernanda. Quem é teimoso e quem já morreu, nada dá certo. É verdade. Mas para quem não é teimoso, para quem tem coração aberto e quer realmente, né? E não morreu ainda, tudo dá. Ai, que beleza. A esperança para mim. É isso aí, vamos lá. Tem alguma perguntinha, Isa? Da N. A Fernanda falou. Essa live, tomara que a N esteja, porque essa live vai ser legal para ela. Que top! Sou e amo fazer atividade de agito, zumba, jump, aeróbica. Sou educadora física e obtenho muito resultado pelo agito. Então, bonitinha, você precisava vir conversar comigo, né? Pessoalmente, porque, lindinha, você precisa, de repente, ter menos horários de impacto e mais horários dentro do que é ideal para o seu metabolismo. Porque quantos anos você tem, Anne? Se não for inconveniente você falar ali, ou depois a gente conversa. A gente precisa conversar, lindinha, pessoalmente, pra gente te responder isso, porque eu preciso te ver, preciso ver você pessoalmente, até para mim entender como é que você tá e como que a gente pode adequar isso. Tem como adequar, eu tenho várias pacientes há 38 anos, ó, é novinha ainda. Então, você é novinha, tem 38 anos, tudo isso talvez não te cause muitos problemas, mas se você continuar com muita intensidade de exercício sendo
quando você chegar próxima dos 60 anos e passado disso, o teu corpo vai cobrar e você vai ter muitos problemas. Então tem que meio que, igual eu falei, vamos conversar pessoalmente e vamos ver isso, tá, lindinha? Então, gente, muito obrigada por estarem aí. Espero que o que a gente falou aqui hoje para vocês tenha dado uma luz ali para que vocês possam usar isso para a vida e já galgar resultados bons, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um excelente dia. Foi uma honra e glória estar aqui. Fernanda, muito obrigada, gratidão, tá? Por você estar sempre incentivando pra gente sempre estar melhor. A Fernanda tá me tornando um ser humano muito melhor, podem ter certeza disso, tá? Mandem orações e energias positivas para Fernanda, tá? E pra gente aqui, e que a gente possa sempre estar trazendo coisas bem legais para vocês, tá? Que ajudem a construir cada vez mais uma vida feliz, cheia de luz, alegre, tá? Amo vocês, muito obrigado, tá? Por estarem aí. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.